Bom dia, Manaus. Bom dia, Amazonas. Estamos aqui mais uma vez para apresentar para todos vocês o programa Panorama Jurídico. Você pode participar pelas redes sociais, pelos telefones que já estão aí no seu vídeo. Conciliar significa harmonizar, tranquilizar, adequar ou ajustar. A palavra conciliar também remete ao ato de chegar a um acordo com alguém ou criar uma aliança com o propósito de alcançar algum objetivo. Exemplo: um processo trabalhista em que a empresa sustenta uma tese para modificar uma decisão e o tempo vai passando, aí chega um momento em que as partes resolvem conciliar, de forma que fique bom para o trabalhador, para o empregador. Conciliar também pode consistir em encontrar um equilíbrio e demonstrar capacidade de cumprir duas tarefas distintas. Exemplo: uma pessoa tem muita força de vontade e surpreendia todo mundo porque conseguia conciliar o estudo e o trabalho, enquanto que outra pessoa estava com muitos problemas porque não sabia conciliar a vida pessoal e profissional. Tem um projeto do âmbito jurídico denominado Conciliar é Legal e tem como objetivo facilitar os processos judiciais através de acordo entre as duas partes. Quando uma das partes envolvidas em um processo judicial comunica ao tribunal que pretende conciliar, é apontado um conciliador e marcada uma audiência para que cheguem a uma conclusão justa para as duas partes. A conciliação fica mais barata, mais rápida e eficaz, porque tudo fica resolvido em um só ato e as partes envolvidas não têm despesas com documentos e deslocamentos constantes para o tribunal. Muitas pessoas recorrem à conciliação em casos de guarda de menores, pensão alimentícia, divórcio, acidentes no trânsito e etc. No entanto, existem alguns casos em que é possível fazer deste recurso, mais concretamente nos casos de crimes contra a vida ou em casos de violência doméstica, punível pela Lei Maria da Penha, dentre outros. O Poder Judiciário tem responsabilidade social com as pessoas e vê a necessidade de consolidar uma política pública permanente de incentivo e aperfeiçoamento dos mecanismos consensuais de solução de litígios. A conciliação e a mediação são instrumentos efetivos de pacificação social, solução e prevenção de litígios. As partes envolvidas no litígio devem ser livres para resolvê-lo através da mediação. Não podem, porém, estar sendo ameaçadas ou coagidas. Devem ter consciência do significado deste meio de pacificação, assim como de estarem desobrigadas a aceitar qualquer acordo que não seja razoável para ambas as partes. Vamos fazer uma pequena pausa para o intervalo e voltaremos em seguida com a entrevista da semana. Não saia daí, voltamos já. Toda segunda e quarta, 10h30 da noite tem X-Factor Brasil. Sejam bem-vindos de volta ao programa Panorama Jurídico.
E a nossa entrevistada de hoje é a juíza federal do trabalho, doutora Edna Maria Fernandes Barbosa. É titular da 7ª Vara do Trabalho do Tribunal Regional da 11ª Região. É graduada em Direito pela Faculdade de Direito de Caruaru, em Pernambuco. É bom ressaltar que a Faculdade de Caruaru foi a faculdade que estudou o ex-ministro da Justiça, Fernando Lira. Então, ela é pós-graduada em Direito Civil, Processual Civil, mestra em Direito Privado, com ênfase no Direito do Trabalho, é doutora na mesma área pela Universidade Católica de Santa Fé, na Argentina, é professora universitária e autora de livros e artigos jurídicos. É também membro da Comissão Nacional de Efetividade da Execução Trabalhista do CSJT. Quero também ressaltar a presença ilustre aqui no nosso auditório do desembargador José dos Santos Pereira Braga. Foi presidente do tribunal, prestou um relevante serviço à sociedade e hoje está ao nosso lado aqui, prestigiando, está aposentado, mas está dando essa honra para o programa. E para nós também é um grande orgulho. E hoje nós vamos... Bom dia, doutora Edna. Desculpa que eu apresentei o desembargador. Então, nós vamos ter a Semana Nacional da Execução Trabalhista, que inicia agora na segunda-feira próxima, vai até a sexta-feira, do dia 19 ao dia 23, não é isso? Sim. Então, essa Semana da Execução Trabalhista, eu creio que vai ser excelente para ambas as partes, para o trabalhador e para o empregador, porque eu acho interessante que a Justiça do Trabalho ela tem uma preocupação com o lado social, esse lado do trabalhador, que realmente ele fica muitas vezes esperando, e quando existem essas ações, que essa já é a 6ª Semana Nacional da Execução, então vai facilitar muito para que alguns processos entrem em pauta para tentarem fazer uma composição amigável. Eu lhe pergunto qual o objetivo dessa Semana da Execução. A senhora poderia esclarecer? Sim. Bom dia, doutor Eliezer, bom dia a todos. A 6ª Semana Nacional de Execução Trabalhista, ela já está, é um programa implantado pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho e visa a efetividade da execução, ou seja, diminuir esse saldo de passivo, do passivo de processos em execução na Justiça do Trabalho. Diferente da Semana Nacional de Conciliação, que o mesmo Conselho também edita anualmente, o da execução visa tão somente os processos que estão nessa fase específica de constrição de patrimônio ou de acordos na fase de pagamento. Então, não estão na fase ainda recursal, nem na fase de conhecimento, que é aquela fase instrutória. Então, nós temos a nível nacional, em todos os regionais, se nós somarmos o nosso passivo trabalhista, está em 1,5 milhão de processos somados nos 24 tribunais. Nós temos, no TRT da 11ª Região, 18 mil processos na fase de execução. E o que buscamos com essas semanas nacionais, pelo menos vai ocorrer sempre na 3ª semana de setembro, a de execução, já foi previsto isso em ato da Corregedoria do CSJT, e buscamos reduzir sempre esse passivo, porque significa dizer que não declaramos só o direito, quando dizemos ao trabalhador o que ele tem direito, ao pagamento de aviso prévio, 13º, férias. Não apenas isso, ele tem direito, mas ele vai receber. A execução é exatamente essa fase, é a fase do pagamento. Então, é isso que nós buscamos com essas semanas. A senhora poderia explicar como inicia uma execução trabalhista? Sabemos também que
pode até ter uma execução provisória antes do final do processo, que também é uma execução que muitas empresas acabam segurando o juízo, depositando o valor imediatamente na execução provisória, né? Então, a execução propriamente dita, eu gostaria que a senhora explicasse para o nosso público, que muitas pessoas não entendem como é que começa essa fase da execução. A execução é a fase do processo que visa dar cumprimento à decisão judicial ou ao acordo não cumprido, né? Então, uma vez transitado, o que nós chamamos de transitado em julgado a decisão, quando não há mais recurso, não há mais possibilidade de nenhum recurso, dá-se início então à cobrança, que é exatamente a execução. A execução é a cobrança do crédito, perfeito, só que pelo judiciário. Então, se a sentença foi proferida, foi publicada com os valores já liquidados, né, atribuídos os valores a cada verba deferida, a execução ela é imediata, porque o devedor, e não havendo recurso, há uma sentença, publicação de uma decisão e não há recurso, automaticamente, se essa decisão transita em julgado, inicia-se a cobrança através do bloqueio imediato junto ao Banco Central do Brasil. É isso que atualmente nós já fazemos. Quando a decisão ela apenas declara o direito, mas não tem ainda o valor que vai ser cobrado, aí sim há aquela fase de liquidação, onde se abre vistas, o juiz faculta a parte o prazo de 10 dias para se manifestar sobre os cálculos que tenham sido elaborados, e aí inicia-se a discussão sobre a conta, e uma vez a conta sem qualquer discussão posterior, inicia-se a citação do executado. E ele é então citado para pagar em 48 horas, né? Ou para depositar o valor devido. E aí inicia-se sim efetivamente a execução. Ótimo. A senhora poderia explicar quais são as atividades que serão realizadas durante o evento, esse evento dessa semana da execução trabalhista? Sim. Nós, como parte do evento, vamos iniciar a semana com a presença da presidente do tribunal, a desembargadora Maria das Graças Alecrim Marinho, na sede do Fórum Trabalhista, no núcleo de apoio à execução, no 4º andar do Fórum, onde serão assinados 2 convênios. Um com o Banco do Brasil para viabilizar acordos antes de se dar início à execução, para evitar mais um processo na fase de execução. Os processos que transitam, as decisões que transitam em julgado vão primeiro passar por esse núcleo para tentar conciliar e aí, uma vez conciliado, volta o processo para a vara apenas para dar cumprimento ao acordo. E um outro convênio é com o Instituto de Estudo e Pesquisa Instituto de Estudo de Protesto de Títulos, né, executivos, que é o IEPTB. Esse instituto, esse convênio vai ser muito bom porque nós vamos agora poder protestar imediatamente o crédito. Antes nós solicitávamos esse protesto através de ofício aos cartórios, né? Agora não. O Instituto vai viabilizar online, né, através do próprio site, evitando, portanto, o ofício de papel, né, e portanto, mais celeridade, a cobrança do crédito. Então, esse é o procedimento do protesto eletrônico. Processo eletrônico, que vai ser assinado esse convênio na abertura da semana, né? Certo. Uma outra situação também é que, durante a semana, nós vamos ter também audiências de conciliação na execução, né? Então, a semana ela é composta por esses eventos de abertura e todas as varas realizando audiências voltadas para a pauta de processos na fase de execução. Agora, o que se busca priorizar é que esta semana os magistrados, as varas, concentrem, né, todos os seus atos, todos os procedimentos para a execução, né? Saiam um pouco daquela fase de conhecimento, de depoimentos, de publicação de sentenças e se voltem para atos executórios, para exatamente diminuir esse nosso passivo. A senhora poderia explicar quais são as ferramentas eletrônicas executórias? Sim, nós já temos várias ferramentas
já há algum tempo, né, em uso, como o Bacenjude, o Infojude, o Renajude, que são. O Bacenjude é a constrição, é a ordem de bloqueio judicial nas contas, né, dos devedores, né, no caso do executado, seja pessoa física ou pessoa jurídica. E o Infojude já é a busca com relação à Receita Federal, né? Qual o patrimônio que esse devedor tem. O Renajude já são os veículos de propriedade dos executados. Nós podemos determinar imediatamente a restrição de circulação de valor desses veículos, ou mesmo a restrição não só da circulação, mas da própria propriedade dos veículos que estão registrados em nome do devedor. Mas temos também outras ferramentas também bastante eficazes, e essas agora nós estamos incentivando. Essa tem sido inclusive a orientação do coordenador nacional da Comissão da Executividade Trabalhista, que é o ministro Cláudio Mascarenhas Brandão. Ele nos orienta, né, orientou toda a comissão e, por sua vez, estamos recomendando a todos os magistrados que deem ênfase a essas ferramentas que são o Serasa, da Serasa Ajude, ou seja, vamos, portanto, fazer a restrição do crédito do devedor também, a inscrição junto ao Serasa, que nós já temos esse convênio. Vamos agora, estamos assinando, o tribunal vai estar assinando segunda-feira, na abertura da semana, o convênio com o Instituto de Estudo, né, de protesto de títulos, que é a questão do protesto. Então, o cartório é quem vai eletronicamente já emitir lá a notificação do devedor, que tem que pagar em 3 dias. Essas medidas são bem fortes, né? É uma ferramenta, digamos Poderosa. assim, coercitiva, poderosa. Sim. Porque um empresário, uma pessoa, não tem como gerir seus negócios com o nome com restrição no cartório. E também, de repente, se a pessoa tem uma conta no banco, que paga os empregados e tudo mais, de repente vai para uma penhora Bacenjude, vai o dinheiro todo e pode até descapitalizar uma empresa numa situação que ela talvez não tenha nem condições de ter continuidade, né? Eu gostaria de lembrar o seguinte, que o que nós estamos discutindo, né, e o que nós estamos buscando é garantir um direito reconhecido judicialmente. Não se busca nem se vai praticar qualquer violência contra uma empresa. Não é nada arbitrário. Não é nada arbitrário, é tudo dentro da lei. Sim, tudo respeitado. Se ele já está na fase de execução, é porque ele já deve. Ele já foi citado, ele já teve o seu prazo de defesa esgotado e simplesmente está ignorando a ordem judicial e deixando de pagar o crédito que deve ao trabalhador. Então é nesse momento em que o magistrado tem que ter uma ferramenta ou várias ferramentas mais constritivas, mais poderosas, que façam com que force o executado a procurar a justiça para pagar o que deve, né? Não, inclusive, é nesse momento que ele pode vir negociar, não é? Por que não buscar a conciliação? Ponto, né? Não é? Exatamente. Então, acho que tudo é o diálogo. Quando se esgota o diálogo, entra a medida coercitiva. Então, essa semana é voltada para isso, para mostrar para o devedor que ele tem a oportunidade, ele está sendo chamado para pagar. Porque se ele não pagar ou não trouxer uma proposta, né, que de fato o trabalhador aceite e que não o prejudique, aí sim ele vai sofrer algumas restrições, exatamente, que é a utilização dessas ferramentas. Nós temos também a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens. Nós registramos a inclusão desse devedor nessa central, ele fica impossibilitado de se desfazer do seu patrimônio, de dilapidá-lo, que é o que nós costumamos dizer. Nós temos a inscrição dele também no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, que impede a empresa de participar de licitações, concorrências. Né? Então, veja, nós temos todas essas ferramentas que podemos utilizar. E é isso que nós queremos mostrar para o devedor, que nós temos ferramentas poderosas para recuperar o crédito, para fazer com que esse crédito vá para quem de direito, que é o trabalhador que está esperando, né? Mas que ele tem também a oportunidade de vir negociar. Então, ótimo. A semana é voltada para isso. Uma pergunta interessante, que vai começar na segunda próxima agora e vai até sexta. Então, já existem os reclamantes, os empregadores que já estão agendados para essas audiências na execução. Mas, digamos que algum trabalhador e algum empregador
não estão incluídos nessa agenda lá do TRT para participar dessas audiências para um possível acordo. A gente sabe que se o trabalhador procurar o empregador para levá-lo até lá, pedir para marcar uma audiência que eles querem compor, isso é muito válido, mas acontece que muitas vezes o empregado também não tem nem coragem de ir lá na porta da empresa, porque ele acha que estão chateados com ele, porque colocou na justiça, aí cria uma distância entre empregador e empregado, né? Qual seria uma forma mais eficaz para essas pessoas físico-jurídicas tentarem encaixar um horário para tentar possibilitar um acordo? De fato, nós divulgamos amplamente como o devedor, o trabalhador ou a empresa poderia agendar o seu processo, né? Era até o dia 30 de agosto. Mas, ultrapassado esse prazo, nada impede que, de fato, compareçam as varas juntos para pedir a inclusão do processo em pauta. Mas há realmente essa indisposição, digamos assim, né, geralmente do empregador em comparecer, né, a audiência porque o empregado está chamando. Nada impede que, ultrapassada a semana, o trabalhador entre com a petição, né, através do seu patrono ou mesmo no balcão da vara, pedindo que o seu processo seja pautado para uma audiência de conciliação, e aí a reclamada vai ser notificada para que venha, vai ser marcada uma data e ela comparece para a audiência. Sim. Não impede, entende? Vai ter a semana voltada para até sexta-feira, de 19 a 23, mas ultrapassado esse prazo, qualquer dia é dia para conciliar. Parte que queira conciliar pode peticionar normalmente. Terá um espaço para isso. Sim, com certeza. Ah, que ótimo, então. Isso vai ser muito bom. E quero recordar também que nós temos, todas as varas vão estar voltadas para essas audiências, temos 1.056 audiências agendadas nas 19 varas de Manaus, nas 10 varas do interior e nas 3 varas de Boa Vista, em Roraima, que também compreende nossa jurisdição. Temos também dentro da programação o leilão, que ocorre especificamente, foi colocado dentro dessa semana para viabilizar também a efetividade da execução. Vão ser leiloados carros e um terreno rural aqui em Manaus. Excelência, esses veículos que estão sendo leiloados, quando já foi feita a penhora, todo o procedimento de praxe, esses veículos ficam de posse do executado ou eles ficam com a própria pessoa, com o TRT, no depósito judicial? Atualmente ele fica com o depositário, que seria com o próprio executado, porque estamos numa fase de transição para cadastro de leiloeiros. O leiloeiro oficial, que já está tudo encaminhado no tribunal, ele dispõe de uma garagem para remoção e guarda desses veículos. Mas no momento, enquanto ainda não estamos com toda essa parte totalmente ainda em ação, o que acontece? O veículo fica com o executado. Quando eu verifico, porque eu estou na coordenação do núcleo de astas públicas, que trata exatamente dos leilões, quando eu verifico que aquele veículo está sofrendo desgaste, depreciado, eu determino a remoção para nossa garagem, a garagem do tribunal. E o chefe do setor de tráfego de lá, ele fica como depositário fiel. E automaticamente esse veículo já vai para o leilão. Perfeito, porque se o veículo fica muito tempo na mão do executado, ele acaba depreciando, quando vai a leilão, não tem mais aquele valor, né? Exatamente. É verdade. E quanto aos processos em execução, o número é muito elevado aqui no TRT da 11ª região? Nós temos uma faixa de 18 mil processos em fase de execução. Mas não é um número, se compararmos no âmbito nacional, nós somos o terceiro tribunal com menor acervo de processos de execução, né? Então, não é tão grande, mas para nós nos parece enorme, né? Então, nós queremos reduzir esse acervo. Queremos que o trabalhador receba, né, o seu crédito, né? Para isso foi declarado esse direito, né? Isso.
mas... Sim, doutora Edna, esse movimento dessa Semana da Execução é a nível nacional? São todos os TRTs a nível Brasil que estão nessa mesma semana, nesse empenho? Sim, o Conselho Superior da Justiça do Conselho Superior da Justiça do Trabalho editou e edita anualmente a Semana Nacional de Execução Trabalhista, que acontece sempre na terceira semana de setembro. E todos os tribunais do trabalho, os 24 tribunais, estão voltados para a execução nessa semana, de 19 a 23. Ótimo. Bom, quem está chegando agora, nós estamos aqui entrevistando hoje a juíza federal do trabalho, doutora Edna Barbosa. Gentilmente aceitou o nosso convite, está esclarecendo alguns detalhes sobre a próxima semana, que vai ser da execução trabalhista. Então, se você ligou a televisão nesse momento, fique atento que esse assunto é de interesse de todos, creio eu, né? Doutora Edna, a senhora teria algo mais a esclarecer sobre essa Semana da Execução, que tem muitos detalhes importantes, né? Sim, o que eu gostaria de esclarecer para todos os jurisdicionados é que o que se busca com essa semana é a efetividade da execução, é fazer com que o trabalhador receba o crédito que foi reconhecido judicialmente. Ao concentrarmos todos esses atos em uma semana, com certeza conseguiremos um resultado muito maior, né, com mais força do que se ficarmos praticando os atos isoladamente. Ao concentrarmos todos os atos a serem realizados por oficiais de justiça, magistrados, servidores, na fase executória, todos ganham, não é? E dizer para a população que uma vez declarado o direito, a Justiça do Trabalho, nós não somos incansáveis em fazer com que o trabalhador receba o que tem o seu crédito. A senhora observa na prática que já existe uma cultura em relação aos empresários em querer conciliar, ou ainda existe uma certa resistência? Preferem muitas vezes ficar brigando, ficar tentando, sabendo que vai correr o risco de pegar uma condenação maior, ter juros e correções. Como a senhora faz um balanço disso aí na prática? Assim? Eu vejo que mudou muito essa cultura. Hoje o empresário, a empresa já sente no bolso que não é vantagem alguma continuar nessa aventura jurídica de buscar sempre recorrer para não pagar, porque os juros da Justiça do Trabalho são altíssimos. Então, um débito que ele tinha, que ele poderia resolver já no seu nascedouro, quando ele for pagar, é um débito milionário, né? Então, eles já vêm, sim, buscar a conciliação, a composição. Se não o fazem no primeiro momento, que é o momento da audiência, vão fazer assim que a decisão transita em julgado e a execução se inicia, porque ele sabe que não adianta ficar postergando. Então mudou muito, temos feito muita conciliação na execução, nós não reduzimos valor, porque já é o mesmo que ferir a coisa julgada, que nós chamamos de uma decisão imutável, né? Mas na maioria das vezes negociamos parcelas, né? Se não pode pagar de uma vez, pode pagar de quantas vezes? Qual é a forma, qual é a melhor forma de poder prosseguir com o seu empreendimento, não é? Para que a intenção não é acabar, extinguir a empresa, não é essa a intenção, não é? Mas viabilizar o seu prosseguimento, mas pagando a quem deve. Perfeito. Doutora Edna, infelizmente o nosso tempo é exíguo e nós já estamos no final. Gostaria que a senhora fizesse umas considerações finais, o que a senhora acha que seria interessante reforçar mais um pouco para as pessoas que não entenderam bem, que chegaram agora, como participar desta Semana da Execução, que começa na próxima segunda-feira. Eu tenho certeza que vai ser um sucesso aqui no TRT da 11ª Região. Sim, nós estaremos de 19 a 23 de setembro com a Semana Nacional de Execução Trabalhista, com todos os atos voltados para a execução, buscando o pagamento do crédito do trabalhador. O empresário, o empregador que tem uma demanda, que já está nessa fase processual,
pode procurar a secretaria da unidade onde o processo está, da vara onde o processo tramita, e dizer que tem interesse em conciliar. Se não puder ser colocado em pauta aquele processo durante a semana, certamente a secretaria vai viabilizar uma outra data, né, agendar uma outra data para que o processo seja incluído em pauta. E dizer que procurem sim, né, a Justiça do Trabalho para resolver essas demandas. O trabalhador precisa, o empresário vai sofrer restrições no seu patrimônio e tudo isso pode ser evitado, né, com o diálogo. Com certeza. Então eu tenho mais a que agradecer ao programa por esse espaço para esclarecer a população. Nós é que agradecemos a sua presença aqui, trazendo esses esclarecimentos. Nós estamos honrados por tudo isso. Bom, e o programa Panorama Jurídico fica por aqui. Obrigado pela audiência. Um ótimo final de semana a todos e até o próximo sábado. Um forte abraço.